Saiu o resultado da pesquisa Quest para a intenção presidencial. E mais uma vez, nós estamos certos naquilo que nós estamos falando. Será que vocês vão começar a acreditar em mim agora? Até quando vocês vão duvidar? Olha, tem duas coisas que eu faço bem nessa vida. Uma, pentear o cabelo, e outra, analisar a pesquisa. Porque o Lula lidera em todos os cenários contra todos os candidatos. E vocês sabem o que isso significa? Nada, porque nada mudou, o país está polarizado e o CEO da Quest falou aquilo que nós estamos falando no nosso canal há muito tempo. A aprovação não importa, porque o Brasil está polarizado e no segundo turno vai ser uma diferença mínima. O que essa pesquisa mostra, que nós também estamos falando há muito tempo, cara, porque eu não sou comentarista político, como alguns aí, que querem discutir pesquisa, querem fazer análise elaborada e nem completaram a graduação, nem TCC tem. E os caras querem analisar pesquisa quantitativa. Cara, precisa ter estofo, precisa ter entendimento, porque pesquisa quantitativa não é só ficar analisando númerozinho, como esses lorpas fazem, não é assim. E essa pesquisa, ela mostrou que a maior parte da população teme mais a volta do Bolsonaro do que a permanência do Lula no poder. Por quê? E é por isso que o Lula lidera, porque o Lula tem um projeto de país. A população pode rejeitar e negativar o Lula, mas ele tem um projeto que Bolsonaro não tem. Só que essa pesquisa mostrou uma coisa: o bolsonarismo não tem chance contra o Lula. Quem tem chance? Ratinho Júnior. Vou explicar tudo, mas primeiro você vai colocar nos comentários o que você achou desse resultado da pesquisa Quest. O que eu faço melhor? Penteio o cabelo ou analiso pesquisa? Coloque aí nos comentários quem você acha que é o grande adversário do Lula ou pode ameaçar mais o Lula e por que o Lula lidera. Gostou do resultado da Quest do meu cabelo? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O resultado das intenções de votos da pesquisa Quest saiu um dia após o resultado, que deixou todo mundo em pânico com o Lula tá mal avaliado, ai o Lula vai perder, ai porque a desaprovação se desgarrou da aprovação. E eu fiz um vídeo e falei assim, gente, esse resultado tá certo, a metodologia tá correta, mas é um resultado falso em termos de interpretação. E saiu o resultado agora da pesquisa Quest, mostrando o seguinte: o Lula lidera em todos os cenários. O Lula tem 44 contra 40 do Bolsonaro e baixa a margem de erro. Tudo bem, 44 contra 38 da Michelle, 43 contra 37 do Tarcísio de Freitas. O que isso mostra? Que o Lula, ele tem uma quantidade de votos já cristalizada contra os candidatos mais reconhecidos do bolsonarismo. Porque esse resultado também foi mostrado na pesquisa Atlas. Na pesquisa Atlas, Lula perdia para todos eles, mas tinha a mesma quantidade de votos. E agora é a mesma coisa. Então nós temos Lula com os mesmos votos na Atlas e na Quest. Ou seja, há uma cristalização, há uma polarização. A gente está falando isso há quanto tempo aqui no canal? Há quanto tempo nós estamos falando? Eu até não coloquei aqui os meus pontos que eu tenho que colocar. Mas ok. O Lula, ele lidera em todos os cenários. Mas tem uma coisa que aí, ninguém vai falar isso. Claro, ninguém vai falar, mas eu falo. O adversário, hoje, pelos dados da Quest, mais perigoso para o Lula é o Ratinho Júnior. Por quê? Porque é no Ratinho Júnior que o Lula, ele tem menos intenções de votos do que Tarcísio, Michelle e Bolsonaro. E empata com o Marçal. Mas o Ratinho Júnior é aquele candidato que o Lula não tem, veja só, não tem a mesma proporção de votos que ele tem com os outros. O Lula tem na casa dos 44%. Contra Michelle, Tarcísio, Bolsonaro e Marçal. Mas contra o Ratinho Júnior ele tem 43%. Ah, é uma 42%. Ah, é uma diferença muito próxima. É uma diferença muito próxima para os outros, mas há uma queda. E por que isso? Porque o Ratinho Júnior não é tão atrelado ao bolsonarismo como os outros candidatos são. Então há uma enorme rejeição com o bolsonarismo. Nós estamos falando aqui porque tem a maldita da polarização. Maldita, não no sentido de ser algo maldito, mas força de retórica. E o CEO da Quest falou o seguinte, o Felipe Nunes, seguinte para o Lauro Jardim. Olha, não importa a aprovação do Lula. Basicamente isso, por quê? Ela pode cair, mas
As posições políticas dos brasileiros já estão muito bem cristalizadas. A população se identifica como lulista e como bolsonarista, ou como direita ou como esquerda. Então é aquilo que a gente tá falando. São 49% para um lado, 49% para o outro. O cenário vai ser o mesmo de 2022, tendo 2% em disputa. É isso que está acontecendo. Pronto, acabou! E aquelas análises dos Josias de Souzas da vida, daqueles Matheus Leitões da vida, Leonardo Sakamotos da vida, os caras não levam isso em consideração, meu rosto até derrete, eu preciso fazer uma aplicação de bioestimulador de colágeno. Pelo amor de Deus! Eu falo pra vocês, cara, me dá uma azia, quando eu não entendo de medicina, eu não vou comentar medicina. Se eu não entendo pesquisa quantitativa, eu não vou comentar. Por quê? Porque você vai passar vergonha. Os caras que estão achando que há uma correlação forte com a aprovação do Lula, ou melhor, entre a rejeição do Lula e a não propensão a voto nele no segundo turno, estão errados. Por quê? Porque são pesquisas diferentes. O que você está perguntando com a aprovação é: você aprova ou você reprova o governo? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é: quem você votaria no segundo turno? São perguntas diferentes. Se são perguntas diferentes, os resultados são diferentes. Você pode até tentar e fazer correlações, mas não é uma correlação direta. O fato da pessoa não aprovar o Lula ou rejeitar o Lula não necessariamente significa que ela não vai votar nele. Meu Deus, os caras fazem análises muito erradas e aí acabam sofrendo essas derrotas com as outras pesquisas. Por quê? Qual o motivo do Lula liderar? Por que o Lula lidera mesmo sendo rejeitado? O Lula, de Tarcísio, Ratinho até, Bolsonaro, Michele, Marçal, é o único que ele tem um propósito de governo. Ele tem um rumo. Qual é o rumo do Bolsonaro? Nenhum. É a bagunça. Essa motivo da liderança do Lula, ele se justifica não pelos dados da Quest, mas pelos dados do IPESP que mostraram os índices de presidenciabilidade, o grau de presidenciabilidade, ou seja, o nível que uma pessoa acha que determinado candidato vá ser um bom presidente, e o Lula lidera. Por isso que ele lidera todos os cenários, porque ele tem uma visão de mundo. Mesmo que eu avalie negativamente o governo Lula, eu sei que o Lula tem uma proposta. Qual a do Bolsonaro? Nenhuma. Por isso que, aí tem o resultado da Quest muito interessante, 40 e tantos por cento da população brasileira teme a volta do Bolsonaro. E ali 41, um pouco menos, teme que o Lula continue no governo. Perceba que são resultados iguais. Por quê? Porque existe polarização, você precisa colocar pesquisa em contexto, meu Jesus. E contexto social. Os caras não fazem isso, né? Porque são uns idiotas. Enfim. Mas o medo da volta do Bolsonaro é maior. Por isso que o Lula está liderando. Porque o Bolsonaro não tem propósito, não tem projeto de país. E nós estamos vendo lá nos Estados Unidos o que está acontecendo com o presidente deslocado. Vai jogar o país em recessão econômica. Isso tá óbvio. E o que o Bolsonaro fez? Ao invés de sair em defesa dos brasileiros, tentando tarifar, tributar com reciprocidade o governo americano, para tentar negociar taxas melhores, o que ele fez? Ele foi lá e bajulou o Trump. A população olha pra esse cara e fala assim: pô, peraí, cara. Qual é a tua? São 2% que estão em disputa só. Qual é a tua? Como que você sai em defesa dos americanos? Você é o presidente brasileiro ou você é o presidente americano? Por isso que a população teme mais a volta do Bolsonaro do que a permanência do Lula. E é por isso que eu falo para vocês que dos nomes testados, aquele que eu vejo que tem o maior potencial de vencer o Lula é o Ratinho Júnior, mesmo tendo uma quantidade menor de intenções de votos, porque a intenção de votos não é tudo, eu tô avaliando o potencial. Claro, o governo Lula tem problemas? Vários. Hoje vai sair, vai ser, se ainda já não foi, enfim, sei lá, uma prestação de contas do governo. Foi organizado pelo Sidônio Pereira, tudo. O governo pode mostrar o ponto da virada, pode mostrar à vontade, pode fazer o que for. Só que o governo precisa mostrar para a população que ele está presente. A população precisa sentir o governo Lula. A população não sente o governo. Ainda não sente. Precisa adotar medidas mais de longo prazo para mostrar à população: nós estamos fazendo, nós vamos melhorar a sua vida, para reduzir o preço dos alimentos. Principalmente o preço dos alimentos. A questão do governo Lula, e eu já falei pra vocês, é que a parte social dos ministérios, que é a parte que compõe os ministros do PT, olha o tamanho dessa espinha aqui. Tá até amarela. Ela é frágil, ela é fraca. Ó, ela é fraca. Vou espremer aqui agora, de raiva.
ela é fraca. Porque Paulo Marinho, Paulo Teixeira, o desenvolvimento agrário, todos são horrorosos. Padilha, menos o Haddad. Então isso pesa para o Lula na hora da sua aprovação. Mas vamos ver o futuro. Mas contra bolsonaristas, se continuar assim, vai passar sufoco? Vai ser ali com o esfíncter fechado? Vai ganhar de novo.